Senhor Deus, em nome de Jesus, a minha vida pequenina, a minha vida simples, a minha vida que se compara a uma folha seca, sem a tua graça, sem a tua misericórdia, assim sou eu, Deus. Ai de mim se viver sem a tua misericórdia, ai de mim sem viver a tua compaixão, ai de mim se não viver, amado Deus, em tua presença. Eu sou uma folha seca, que o sol torra, que o vento esfarela. Por isso eu peço a tua ajuda uma vez mais, Deus, no proclamar da tua palavra. Venha sobre mim a tua graça, venha sobre mim a tua misericórdia. Ajuda-me, Senhor Deus, a compartilhar aquilo que o Senhor semeou no meu coração. Ajuda-me, Deus, a anunciar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, o ser humano, eu e você, naturalmente, somos seres humanos. De vez em quando entra um cachorro na igreja, mas hoje não. Só tem seres humanos aqui nessa noite. Nós, seres humanos, homens, mulheres e crianças, nós somos dotados de uma capacidade que a ciência ainda não conseguiu explicar totalmente, que é a capacidade de pensar. A capacidade de pensar, meus irmãos, é sobrenatural, eu diria. Nós pensamos até sem querer. Não existe um ser humano que consegue controlar os pensamentos. Até dormindo você pensa. Essa madrugada eu fui acordado pelo Levi, não chorando, mas caindo na gargalhada, mas sorrindo mesmo. O Lucas levantou: pai, vive isso. E o menino dando cada gargalhada, sonhando. A mente dele ali produzindo imagens e mais imagens. E ele gargalhando assim de forma maravilhosa, porque o cérebro não dorme, meus irmãos. O cérebro não desliga. E esse cérebro aqui, produzido por Deus, uma máquina maravilhosa, produz pensamentos, pensamentos e pensamentos. O pouco que a ciência já conseguiu decifrar, do cérebro, dos neurônios e dessa função de pensar, a ciência chegou à conclusão que cada ser humano pensa, em média, 7.000 imagens, 7.000 pensamentos, na verdade. 7.000 pensamentos é formado na mente de um ser humano. Desconfio eu que na mulher um pouco mais, Que geralmente mulher fala mais do que o homem, Isso. E geralmente os pensamentos formam palavras. E geralmente mulher fala mais do que homem, Mulher é mais faladora do que homem. Então penso que a mulher especificamente tem mais e mais pensamentos. Mas essa média é 7.000 pensamentos por dia. É muito pensamento. É pensamento que a gente nem percebe. É pensamento que a gente nem vê surgir. Está ali, meus irmãos, sendo gerado constantemente. Agora nós temos que entender algo, meus irmãos. Satanás, ele não enxerga os nossos pensamentos, de modo que, de livre e espontânea vontade, de livre e espontânea decisão, ele não pode gerar nenhum pensamento na tua mente. Ele não pode gerar nenhum pensamento aí no seu cérebro. Satanás não tem esse poder, Satanás não tem esse acesso, nem de gerar e muito menos de enxergar o que você está pensando. Porém, meus irmãos, Satanás é astuto, ele é observador. Quando o apóstolo Pedro diz que ele fica ao nosso redor como um leão, é justamente associando ao leão da selva. O leão, antes de atacar uma caça, ele fica pacientemente só observando. Pode estar com a fome que for, pode estar com a fome de semanas, o leão nunca é afoito. Ele nunca vai ver uma gazela, ele nunca vai ver uma zebra e partir para cima igual um louco. Não. Ele para e passo após passo, rastejando como se fosse uma tartaruga de tão lento. Ele se aproxima ao máximo daquele animal e, em determinada distância, aí ele parte para cima. Mas o leão, ele observa primeiro. E certa vez, assistindo um documentário, o homem que ali estava explicando o comportamento do leão disse que o leão foca nos animais mais velhos, nos animais que estão doentes ou nos filhotes. Quando ele parte em retirada na direção de um bando, na direção de uma manada de búfalos, eles não olham para os fortes, para os que estão ali aptos para correr. Eles focam somente em um: filhote, os mais idosos ou um que está machucado. De igual maneira, Satanás, e é por isso que o apóstolo Pedro usou a figura do leão para trazer essa explicação. Satanás, meus irmãos, ele fica a nos odiar, a nos observar para em um momento de dor, para em um momento de luta, para em um momento de tristeza. Aí sim, ele enche as mãos de setas inflamadas para lançar contra a nossa mente. É justamente nesse momento, meus irmãos, de fraqueza, de tristeza, de angústia, de dor, que se Satanás olhar para você
e vê você fraco, vê você caído, ele vai atirar. E pode ter certeza que, infelizmente, se você não estiver na presença de Deus, ele vai conseguir alvejar sua mente. E pensamentos de tristezas ainda piores, pensamentos de dores ainda piores, pensamentos de angústias, caminhando para uma depressão, vai assolar, vai tentar te derrubar, porque Satanás está olhando para você e está percebendo a fraqueza. Mas pastor, que fraqueza é essa, pastor? A fraqueza, meus irmãos, de estar fraco. Como assim, pastor? A fraqueza de estar fraco. Eu explico, meus irmãos. Fraco é todo aquele que na luta, na dor e no sofrimento não se coloca diante do trono de Deus. Fraco é todo aquele que diante de uma guerra, diante de uma aflição, por dentro ou por fora, não se coloca aos pés do Senhor Jesus para buscar força, para buscar renovo, para buscar um fortalecimento no meio da luta, no meio da guerra, que só Deus pode dar a cada um de nós. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, veja o que está escrito: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. E por que, meus irmãos, a nossa força é pequena? Porque Deus não está sendo a nossa força. A nossa força sempre vai ser pequena se Deus não for a nossa força. E quando Deus deixa de ser a nossa força? Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de clamar, quando nós deixamos de buscar a presença do Senhor, Deus deixa de ser a nossa força. E Satanás olha para nós e enxerga o quê? Somente o quê? Um ser humano carnal, um ser humano aflito, um ser humano triste e angustiado. Eu tenho certeza que vocês, todos aqui, já foram alvejados por setas de Satanás em momentos de dor e sofrimento. Eu já fui. Em 2020, minha esposa adoeceu muito, adoeceu de forma severa. E em determinado momento daquela luta, eu peguei o Lucas no colo, peguei o Levi no colo e chorei. E minha mente começou a ser inundada de tristeza e de imagens de derrota piores do que a gente estava vivendo ali naqueles dias. Eu vou ser sincero para vocês, eu comecei a me enxergar como um pai solteiro. Porque eu não via solução para o caso dela, eu não via um milagre acontecendo. Já havia dias que ela estava numa situação quase que irremediável, sem remédio. E por alguns segundos eu permiti com que a minha mente fosse tomada por imagens e imagens complicadas. O Levi agora sossegou, mas o menino estava numa crise terrível, ele é autista. E assim, ó, é 880. Estava aquela tempestade lá fora e do nada parece que nada aconteceu. E de vez em quando eu converso para vocês que eu dou uma brechinha para o inimigo começa a lançar setas na minha mente. E eu começo a conversar com Deus, praticamente questionando: mas Deus, como assim? O Senhor me colocou atrás de um culto, uma igreja, o Senhor me colocou para pastorear pessoas. Não tem um único dia da semana que eu não ore por esse povo, não tem um único dia da semana que eu não entre aqui nessa igreja. Eu durmo e acordo, preocupado com a minha família e preocupado com a igreja. Mas Deus, eu tenho um filho autista, como assim? Esse menino vai crescer, esse menino vai se tornar um adolescente, um adulto. Como eu vou conseguir cuidar da minha igreja, cuidar de uma família e precisamente de um filho autista? Satanás observa essa minha fraqueza e começa a lançar essas setas. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, meus irmãos, sempre me derruba. Sabia que o Espírito Santo derruba? O Espírito Santo derruba. O Espírito Santo sempre me derruba e eu caio de joelhos. E de madrugada eu começo a clamar. De madrugada eu começo a orar, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo ajuda do Senhor. E a minha mente é renovada. O apóstolo Paulo aconselha isso, meus irmãos: transformai-vos pela renovação da mente. A nossa mente precisa ser transformada mediante uma renovação. E todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós viemos ao culto, todas as vezes que nós nos alinhamos a adorar, a louvar, a glorificar o Senhor, algo está acontecendo. É porque nós estamos acostumados com o visível. A irmã, no início aqui do período que ela esteve aqui ministrando, ela disse que chegou a questionar Deus: Deus, por que quando eu canto nada acontece?
Porque quando eu canto eu não vejo mover. E eu entendo que ela questionou isso, tendo no coração imagens, né, de pessoas, aquela igreja, o irmão, a irmã cantando, e gente pulando, subindo no telhado, rodopiando na igreja para um lado e para o outro. Talvez ela tenha questionado Deus nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o visível. Nós achamos que o poder de Deus tem que ser visível. Nós achamos que o poder de Deus tem que ser palpável. Quando isso acontecer, Deus vai deixar de ser Deus. 99% do trabalhar de Deus, meus irmãos, é no silêncio. Aleluia, Deus. Tem bênção que você recebe hoje que só vai se manifestar daqui a 15 dias, né, Leia? Você creu? Você acreditou na palavra? Eu ouvi algo aqui, que daqui a 15 dias algo vai ser manifesto. Pronto. É o também. Mas que caia migalha sobre a sua vida também. Que caia migalha sobre o teu coração. Porque assim, meus irmãos, é no silêncio. E tem muitos irmãos que não entendem. Tem irmãos que estão passando por luta, não falta um culto na igreja e querem barganhar com Deus. Não falta um culto e nada acontece na minha vida. Não falta um culto e eu não sou curado. É justamente por causa disso. Você está achando que culto é moeda de troca. Você está achando que cantar aqui na frente é uma moeda que você dá para Deus te devolver algo. E pior são aqueles irmãos que infelizmente estão nessa podridão de acreditar que Deus é obrigado a te dar dinheiro se você ofertar, se você devolver o dízimo. Deus não é obrigado não, meus irmãos. Deus nos abençoa financeiramente, sabe como? Deuteronômio capítulo 28, se atentamente vocês ouvirem a minha voz e obedecerem. Deuteronômio 28 não fala de dinheiro. Procura dinheiro lá, você não vai ver. Você vai ver obediência. Se obedecermos, se ouvirmos atentamente a voz do Senhor, obedecermos, Deus vai nos abençoar. E versículo após versículo, tanta bênção naquele capítulo. Pastor, então o senhor está dizendo que não é para ofertar, que não é para devolver o dízimo? De forma alguma. Eu costumo dizer aqui e volto a ensinar: oferta é amor. Se você ama Deus, é obra de Deus, oferte. Dízimo é mandamento. Se é mandamento, obedeça. Simples assim, mas pelo amor de Deus, não coloque dinheiro no gasofilácio, acreditando que só porque você está colocando aquele dinheiro, Deus é obrigado a te dar mais dinheiro. Você está barganhando com Deus. E muitas pessoas não entendem, voltam para casa frustrados, desapontados, porque acreditaram numa promessa que Deus não prometeu. E triste é a pessoa que acredita em uma promessa que Deus não prometeu. Triste é uma pessoa que acredita em uma promessa que não foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos, meus irmãos, blindar a nossa mente. Precisamos blindar as nossas emoções. Precisamos blindar os nossos pensamentos. E o mais importante, quando você estiver enfrentando luta, quando você estiver enfrentando guerra, quando você estiver passando por um momento de tristeza, não demonstre para Satanás que você está fraco. Não demonstre para Satanás que você está fragilizado ou fragilizada. Meus irmãos, Satanás tem olhos. Satanás escuta. Não demonstre, não mostre, não permita que Satanás escute fraqueza e derrota fluindo do seu coração. Muito pelo contrário, que Satanás olhe para você no dia da luta e te veja de joelhos diante do trono. Que Satanás, no dia da sua luta, no dia da sua guerra, quando você estiver passando pelo seu pior momento, que Satanás olhe para você e escute fluir da sua boca louvor e adoração ao Senhor. Glória a Deus. Que em seus piores momentos você não falte um culto. E hoje geração que falta culto por qualquer coisa, misericórdia. Gente, dá para acreditar que tem pessoas que não vêm por culto porque não tem vontade de vir por culto? Como assim? Como um crente não sente vontade de ir para a igreja? Pensa algo assim que questiona. Meus irmãos, eu durmo e acordo querendo vir para a igreja. Eu durmo e acordo querendo vir para o culto quando dá terça, sexta e domingo. Eu acordo com aquela vontade de logo chegar à noite. Precisamos de um renovo, precisamos de um baque espiritual, sabe, na nossa alma, no nosso espírito,
para entender que igreja não é obrigação, como eu disse hoje no grupo lá do WhatsApp. Igreja não é obrigação. Você não vem para a igreja porque é sua obrigação. Sabe quem tem obrigação? Aqueles que estão no candomblé e na Umbanda. Todos os praticantes do candomblé e da Umbanda têm as suas obrigações. O meu pai tinha vários. Meu pai, durante muitos anos, era praticante. Uma vez por mês ele vinha aqui em Guaratinga, o terreiro de candomblé que ele frequentava era aqui em Guaratinga. O meu pai tinha muitas obrigações. Uma dessas obrigações era o Cagulu. Outra dessas obrigações era não passar por debaixo de nenhuma cerca, de nenhum varal. Era uma obrigação que a entidade ali determinou para ele. Tudo isso ali o meu pai seguia porque ele era obrigado. Tem que ser por amor, tem que ser por paixão. Vida cristã é amor, é paixão, independente da luta, independente da guerra, independente do sofrimento que você esteja passando. Pensamentos de tristeza, pensamentos de dor, pensamentos de luta, acredite. Eu tenho, vocês têm, não tem ninguém de ferro aqui. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, traz algo interessante. Deus também tem pensamentos. O nosso Deus é um Deus vivo em todos os sentidos. Ele tem mãos, ele tem pés, ele tem olhos, tem ouvidos, ele fala. O nosso Deus é vivo em toda a sua plenitude. E por ser um Deus vivo, a palavra nos revela que ele também tem pensamentos. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Assim diz o Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Meus irmãos, em nossos piores dias, quando os nossos pensamentos são só pensamentos de derrota, lembre-se disso, Deus está pensando justamente o contrário. Enquanto os nossos pensamentos dizem, não vai dar certo, você não vai conseguir, seu marido não tem jeito, você não tem futuro. Enquanto os seus pensamentos dizem, minha irmã, que o seu ministério nunca vai fluir, que nunca vai sair de Guaratinga, os pensamentos de Deus é totalmente o oposto. Porque os pensamentos de Deus é pensamentos de paz. Aleluia. Pensamentos de esperança. Meus irmãos, Deus pensa em nós. Deus pensa em cada um de nós. E o pensamento de Deus não é infrutífero. Tudo que Deus pensa ao meu respeito e ao teu respeito se materializa, meus irmãos. Tudo que Deus pensa ao meu respeito e a seu respeito toma forma. Tudo que Deus pensa a respeito de nós, em algum momento vai se materializar. Se permanecermos firmes, se permanecermos debaixo da mão poderosa do Senhor, todo bom pensamento de Deus vai se tornar algo vivo, vai se tornar algo palpável na minha vida e na tua vida. Os pensamentos de Deus são bênçãos que já estão separadas para mim e para você. Sabendo disso, tem motivos para permitir com que o nosso cérebro, a nossa mente, seja um balde de vômito para Satanás vomitar derrota, humilhação, depressão, angústia, sabendo que tem um Deus todo-poderoso, misericórdia. Deus criou o universo, mas Ele pensa em você. Deus criou tudo que está ao alcance dos nossos olhos, e o que nós não conseguimos enxergar, Deus criou, e esse Deus todo-poderoso, Ele pensa em você. Por que permitir com que Satanás transforme os nossos pensamentos em doença, em angústia, em baixa estima? Não, o meu Deus pensa em mim. E os pensamentos dele são de paz e são para me dar uma esperança. E eu preciso abrir a minha boca para louvar e glorificar o Senhor, porque enquanto eu faço isso, eu estou me colocando debaixo desses pensamentos de Deus. E Jeremias continua, no versículo 12 em diante, Deus continua dizendo através do profeta Jeremias: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Aqui está uma chave muito importante. Deus tem pensamentos de paz e de esperança para cada um de nós, maravilha. Mas enquanto nós não nos aproximarmos de Deus em oração,
enquanto nós não nos aproximarmos do Senhor, mesmo em nossos piores momentos, enquanto nós não nos colocarmos diante de Deus, esses pensamentos, meus irmãos, não irão nos alcançar. E no versículo 13: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Versículo 12, o 13: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E aqui está a resposta do porquê muitos de nós não temos recebido bênçãos de Deus. Porque o nosso coração está desse jeito, ó. Esse copo está cheio de água? Não está. Assim tem estado o nosso coração muitas e muitas vezes a respeito do nosso relacionamento com Deus. Esse copo está meio cheio. Para a minha sede, para a minha garganta, que está um pouco ardendo aqui por conta da fumaça, vai servir. Para Deus, um coração meio cheio não serve. Para Deus, um coração meio cheio não serve de forma alguma. Não é porque Ele é exigente, é porque o coração que está batendo aí no teu peito pertence a Ele, somente a Ele, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Quer que os pensamentos de Deus, de paz e de esperança, se materializem na sua vida? Eu quero. Eu preciso buscar o Senhor de todo o coração. E buscar a Deus de todo o coração, meus irmãos, é orar no meio da luta, no meio da guerra. É adorar, mesmo derramando lágrimas de tristeza. É vir para a igreja, mesmo sentindo dor. É buscar o Senhor. Mesmo quando Satanás está lançando setas contra a sua mente, contra a sua alma, é você permanecer buscando o Senhor. Isso é buscar Deus de todo o coração. Façamos isso, meus irmãos. Quer que o Espírito Santo tome autoridade sobre os seus pensamentos? Nós não podemos ter essa autoridade. Nenhum humano aqui tem essa capacidade de ter autoridade sobre os seus pensamentos. Mas o Espírito Santo tem esse poder e essa autoridade. E se o buscarmos, se decidirmos viver um relacionamento com Deus de todo o nosso coração, acredite, o Espírito Santo vai tomar autoridade sobre os nossos pensamentos. E quando vier tristeza, o Espírito Santo vai fazer você lembrar que Deus é a sua alegria. Quando vier o medo, o Espírito Santo vai te lembrar da palavra de Deus. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Quando você sentir medo, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar que Deus deu ordem aos anjos dele para te proteger e para acampar ao seu redor. O Espírito Santo vai evangelizar os nossos pensamentos. O Espírito Santo vai proclamar a palavra de Deus à nossa mente. E o que vai acontecer com a nossa mente, com a nossa alma? Aquietar-se diante da presença do Senhor. Amém? Guarde o seu coração no Senhor. Seja fortalecido pelo poder de Deus. E no dia da luta, no dia da guerra, no dia da tribulação, que Satanás olhe para você, que Satanás olhe para mim e nos veja fortalecidos, de joelhos aos pés do nosso Deus. Amém?